Saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, ou melhor, vamos ler comigo aqui a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 10, versículo 47, que diz o seguinte: E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia! Aqui nos conta a história de um cego. E quem era esse cego? Esse cego se chamava Bartimeu, ou era conhecido como Bartimeu, que significa filho de Timeu. Irmãos, esse cego, o que nós sabemos dele é que ele estava mendigando. Nós sabemos que ele era filho de Timeu, aparentemente. A Bíblia não nos fala muito sobre a história dele. Mas quando a gente percebe que ele estava mendigando, a gente percebe que isso significa um tipo de necessidade. Ele possuía algumas necessidades, além da deficiência que ele tinha. Ele era cego, ele possuía uma deficiência, mas além da deficiência, ele possuía algumas necessidades. E isso pode ser, a gente se refere em relação ao significado dele estar mendigando. E o mais interessante que eu posso perceber nessa história, que nós podemos perceber nessa história, é que, de alguma forma, ele conhecia Jesus. De alguma forma, ele tinha ouvido falar do Mestre. Porque ele clama, e ele clama de uma forma diferente. Ele fala: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim que ele escuta falar, talvez pela multidão passando, os comentários, ele percebe, porque ele não via. Ele percebe que é Jesus que está passando, e ele sabia, talvez já tinha escutado falar dos milagres que Jesus já estava fazendo, e ele começa a clamar. E a palavra do Senhor nos fala que a multidão repreende ele. A multidão pede para ele se calar. A multidão tenta fazer ele se calar. Mas a atitude dele surpreende, porque ele não se cala. Ou melhor, ele começa a clamar mais alto. Isso, igreja, significa ousadia. Aquele homem teve ousadia de clamar ao Senhor, independentemente da situação que o cercava, independente daqueles que tentavam parar. E é esse o tema da palavra de hoje. O tema é o clamor que fez Jesus parar. Amém? Aleluia! Irmãos, aquele cego teve uma oportunidade. Bartimeu, ele viu uma oportunidade de receber a cura que ele tanto desejava. E ele não deixou essa oportunidade passar. Ele começou a clamar. Mas isso não foi o suficiente. A luta que ele já passava, a dificuldade que ele já tinha, não foi o suficiente. As lutas vieram mais ainda, porque veio uma multidão. Não era só uma pessoa pedindo para ele calar a boca. Não era só uma pessoa pedindo para ele fazer silêncio. A palavra do Senhor diz que a multidão repreendia ele. Qual seria a sua atitude se a multidão pedisse para você se calar? Às vezes, uma palavra de um irmão que muitas vezes nos coloca para baixo, tenta nos desanimar. Quando você fala: eu vou tentar tal coisa, a pessoa vira para você e fala: você não vai conseguir. Às vezes apenas uma palavra como essa de desânimo, você se desanima. Você perde a esperança, você desiste dos teus sonhos. Mas aquele cego nos traz um grande ensinamento. Mesmo com a multidão repreendendo ele, e ele não parou de clamar. Pelo contrário, ele gritou mais alto. Ele clamou mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esse clamor parou Jesus. Igreja, por que ele clamou mais alto? Você sabe me dizer por que ele clamou mais alto? Por que ele não se calou? Por que ele não parou? Por que aquela multidão não conseguiu paralisar a fé daquele homem? Porque ele tinha ousadia. Ousadia, esse foi o segredo. A palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios, capítulo 12... 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Ou seja, quando a nossa esperança está em Jesus, nós temos ousadia. Essa palavra em Coríntios nos fala que aonde há o Espírito do Senhor há liberdade.
Aonde está nossa esperança, nós temos ousadia. Se a sua esperança está no Senhor, você tem ousadia de clamar, de orar, de apresentar ao Senhor as suas causas. Aquele homem não parou, aquele homem continuou, aquele homem gritou mais alto, porque a esperança dele estava em Jesus. Porque ele enxergava que em Jesus havia a cura dele. Ele tinha a esperança de alcançar aquilo que ele tanto almejava. E ele alcançou. Aleluia! Aonde está a sua esperança? Eu te pergunto hoje, aonde está firmada a sua esperança? Quais são as suas necessidades no dia de hoje? E quais são as suas deficiências? Lembra que eu falei? Ele possuía uma deficiência, mas ele possuía também algumas necessidades. Mas em tudo isso a esperança dele estava firmada em Jesus. E por esse motivo, os dois problemas que ele possuía foram satisfeitos, foram alcançados. A meta que ele tinha, o sonho que ele tinha foi realizado. Então, quais são as suas deficiências hoje? Quais são as suas necessidades? O filho de Davi, Jesus, está presente na sua casa neste momento. Clame a Ele, mesmo que a multidão mande você se calar. Continue clamando, clame mais alto, insista, persista. Tenha fé. Aonde está a sua esperança? Para quem você tem apresentado os seus problemas? A quem você tem clamado? A quem você tem recorrido? Muitas vezes nós erramos quando recorremos ao homem. A palavra do Senhor nos diz que maldito o homem que confia no homem. Então, igreja, muitas vezes nós erramos contando nossos problemas para os nossos amigos, familiares. Nós temos que clamar. Nós temos que apresentar os nossos problemas para o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz em Salmo 51, no versículo 17. Aleluia, Jesus. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, compungido e contrito. Não desprezará, ó Deus. O Senhor nosso Deus não despreza um coração quebrantado. E Bartimeu estava assim, com o coração quebrantado. E ele clamou ao Senhor. E eu te digo nessa noite, não deixe a situação que você está passando, a luta que você está passando te parar. Não deixe essa situação te calar, te paralisar ou fazer você perder a sua fé. Pelo contrário, pegue toda essa situação e transforme em combustível para a vitória. Transforme em combustível para o seu clamor. Clame como Bartimeu, o clamor que fez Jesus parar. Porque a palavra do Senhor nos diz... Em Marcos, ainda, onde conta a história de Bartimeu, que, aleluia, Jesus, que a multidão tentou calar ele e ele clamou mais alto. E então Jesus parou e disse, chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele lançou a capa sobre si. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E ele respondeu, mestre, que eu torne a ver. E no versículo 52, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. E o que fez a diferença, irmãos? Foi a fé que ele tinha, a esperança que ele tinha firmada no Senhor, a persistência, porque nada fez com que ele parasse, e a posição de adorador. Ele se colocou como um adorador, ele se colocou na posição de um adorador, e ele alcançou a vitória, ele alcançou a glória do Senhor, que era a cura dele. Irmãos, nós temos que confiar em Deus. E sabe por que nós temos que confiar no Senhor? Porque a palavra nos diz em Salmos 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão os que trabalham, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. É por isso que nós temos que confiar no Senhor, porque tudo está na mão dele, todo o poder está sobre ele. Nós temos que confiar no Deus que nós servimos, porque ele procura os verdadeiros adoradores. Então eu te pergunto nessa noite, você é adorador? Você é adorador do Senhor? Então clame nessa noite, clame ao Senhor. Faça do seu clamor como o clamor de Bartimeu que fez Jesus parar. Clame ao Senhor, porque são os verdadeiros adoradores que Jesus procura, a palavra que Deus procura. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 23. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então seja esse adorador
Clame ao Senhor, apresente a Ele a sua causa e o mais Ele fará. Amém? Eu creio nisso. Eu espero que você também creia nisso. Confie no Senhor. Confie na palavra do Senhor, nosso Deus. E seja esse adorador. Clame, não desista. Mesmo que a multidão tente te parar, não desista de clamar. Amém? E eu agradeço a rica oportunidade. Irmãos, fiquem na paz.